e amados de meu Pai, que o Espírito Santo venha envolvê-los de tal forma que cada um venha compreender a sua palavra, a sua voz, que é a voz da verdade, a palavra dele, a fim de que possam tomar posse do reino de Deus e, consequentemente, do reino dos céus. Possam estar conosco no dia 2 de agosto, lá no Monte Sião. O Monte Sião é um local onde Deus vai descer e vai fazer a morada do seu repouso. Maravilha isso. E ele vai repousar com os seus primogênitos. A igreja dos primogênitos, que diz no texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 22, diz respeito àqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, conforme Jesus ensinou para Nicodemos. Então, Nicodemos era um homem muito religioso, ele era um líder religioso, mas, coitado, ele não sabia de nada a respeito de Deus. Ele sabia a letra, conhecia muito bem a letra, mas não tinha o Espírito Santo. Então, como é que poderia compreender as coisas de Deus? Impossível. Como é que uma pessoa pode entender ou conhecer o Pai se o Filho dele, o Filho de Deus, não o revelar através do Espírito Santo, não é verdade? Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, isto é, quando ela é selada com o Espírito Santo, ela se torna primogênita de Deus. Assim como Jesus é o primogênito, mas Jesus é o primeiro primogênito. E nele, todos os demais que vão nascendo da água e do Espírito Santo vão sendo agregados nele. Ele se tornou o cabeça e todos os primogênitos fazem parte do seu corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que não tem placa, não tem nome. A igreja cujo Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Então, é o que eu mais desejo que você entenda, minha amiga e meu amigo, a palavra de Deus, para que você possa abraçá-la, em se entregar de corpo, alma e espírito, sem qualquer restrição, para que ela, a palavra, o Espírito Santo, venha conduzir a sua mente à verdade, porque só ele, mais ninguém, só o Espírito Santo, o Espírito de verdade. 3 vezes Jesus refere-se ao Espírito Santo como o Espírito de verdade. Espírito de verdade, que nos guia em toda a verdade. E quando isso acontecer com você, com certeza você será primogênita e, obviamente, a pessoa mais feliz do mundo. Mais do que você não vai ter, porque os demais primogênitos são tão felizes quanto você. Então, amiga e amigo, esse é o nosso desejo, é o que eu quero que Deus faça. Eu quero que Ele dê uma olhada para você, para o seu interior. Agora mesmo, se Deus olhar para você, dá uma olhadinha. Então Ele cura as suas feridas interiores e exteriores. Ele cura todo o seu ser. Ele faz de você uma nova criatura. Eu estava ontem meditando na palavra de Jesus e parei aqui num texto
que eu quero dividir com vocês sobre os discípulos do Senhor Jesus. É muito glorioso isso. Olha só o texto está em Lucas 14, a partir do versículo 25. Diz assim: ora, ia com ele, quer dizer, com Jesus, uma grande multidão, milhares de pessoas, provavelmente. E, voltando-se, disse-lhe, quer dizer, falou com a multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, veja que Jesus é bem específico, né? Ele poderia ter falado assim, não aborrecer sua família, não, mas ele pontua direitinho: aborrecer primeiro seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, para ser discípulo do Senhor Jesus, para segui-lo, para poder ter o privilégio de ouvir as suas palavras e andar nas suas verdades, a pessoa tem que aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida. Se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. E aí ele acrescenta, ele soma: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, não basta aborrecer pai, mãe, mulher, marido, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, mas também tem que levar a sua cruz. Tem que levar a sua cruz. Muitas pessoas dizem: bispo, eu queria servir a Deus, eu queria aprender para mim poder passar para os outros o que Deus tem me dado. Mas eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, eu tenho aquele outro problema. Então, Jesus disse com clareza: qualquer que não levar a sua cruz, quer dizer, você tem que levar a cruz, os seus problemas você vai levar consigo para ir seguindo Jesus. Por quê? Com certeza, esses problemas, eles vão cair por terra, a cruz vai se desfazer, porque você estará seguindo, ouvindo, sendo dirigido, conduzido pelo Espírito Santo para que outras pessoas possam também entrar no reino de Deus. Aí ele fala uma coisa: pois qual de vós, querendo edificar uma torre ou uma casa, por exemplo, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Quer dizer, uma vergonha para a pessoa que começa, mas não termina o que começou. Começa uma coisa, mas não termina. Também é a mesma coisa quando diz respeito àqueles que
abandonam o barquinho de Jesus no meio do caminho, por qualquer motivo, qualquer que seja o motivo, por mais razoável que seja, não é aceitável. Jesus disse, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Então você verifica, já de imediato, que o acesso ao discipulado, ao andar com Jesus, começa dentro da pessoa, dentro dela, dentro do seu coração. Porque certamente ela vai ter que aborrecer alguém. Eu lembro, eu já falei isso aqui, mas é bom sempre ilustrar, porque é uma experiência pessoal que provavelmente você vai entender melhor. Eu lembro quando a mamãe, a minha saudosa mãe, ela amava os filhos, acho que mais do que a Deus, eu creio. Depois ela veio se converter, mas antes... E a mamãe era muito agarrada aos filhos, muito agarrada, especialmente aos homens, éramos 3. E a gente também era muito agarrado com ela, porque a mamãe era aquela fera que defendia os filhos, ela colocava a vida dela na frente de qualquer problema, e ela conquistava. Mas quando, no meu caso, eu me converti, quando eu tive meu encontro pessoal com Deus, é claro que ele passou a ser o mais importante na minha vida. E a mamãe, obviamente, que ela tinha uma sensibilidade grande, sensibilidade materna, você sabe o que é. A mamãe sentiu na pele, na carne, que eu já não era tão apegado com ela como antes. Ela sentiu. E ela, coitadinha, era ignorância naturalmente. Ela, então, ficou chocada e chegou um dia, ela disse para mim, você parece fanático, mais ou menos assim. Você só pensa na igreja, igreja, igreja. Não pensa em outra coisa. Não pode ser assim. E ela então começou a fazer algumas críticas com respeito à minha fé. Eu senti muito mesmo. Mas eu não iria abrir mão de jeito nenhum da experiência que tivemos com o Senhor Jesus, nem por causa dela. Ela ficou em segundo plano. Eu sei o que é aborrecer mãe. Papai não. Papai nunca esquentou a cabeça, mas a mamãe sim. Os irmãos tão pouco. Não, mas a mamãe sim. Então, alguém será aborrecido por causa de você seguir Jesus e tomar a sua cruz e ser um discípulo dele. Alguém vai sofrer. Alguém tem que se aborrecer. E você também. Porque, realmente, quando a mamãe falava, ela criticava, ela machucava. Porque a gente amava
mas ela agora tinha perdido a sua posição de primeiro na minha vida. Primeira na minha vida. Depois, quando nos casamos, aí é que ficou feio, porque Jesus ela não via, mas a Esther ela via. Então, sabe como é que é, né? O ciúme tomou conta. Mas, como ela sempre quis o melhor para os filhos, no meu casamento, ela ficou logo no início com aquele ciúmezinho, mas passou e ela viu que eu estava muito feliz mesmo. Então ela aceitou. Então, a mamãe era a primeira. Quando eu conheci Jesus, ela passou a ser a segunda. E quando eu me casei, ela passou a ser a terceira. Primeiro meu Senhor. E depois a minha querida Esther. Então, a gente sempre vai aborrecer alguém quando a gente se apega a querer seguir e servir o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele deixa já uma dica aqui. Olha, prepare-se para aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, marido, e ainda a própria vida, porque você simplesmente nega as suas vontades, seus desejos, suas cobiças, suas vaidades. Você começa a ver que tudo nesse mundo é passageiro, tudo acaba. Mas o amor no Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus, quando a pessoa entrega mesmo a vida, é porque realmente ela morreu para o mundo. Ela morreu para tudo e todos, para viver exclusivamente para seguir o Senhor Jesus. Então, amiga e meu amigo, se você estiver enfrentando essa situação, graças a Deus, você está aborrecendo sua mãe, seu pai, sua mulher, seus filhos, irmãos, etc., etc., e até mesmo a sua própria vida, graças a Deus. Então você é a pessoa eleita para seguir Jesus, para ser uma discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vemos os frutos daquela decisão que havíamos tomado há 62 anos atrás. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome dele. O Espírito Santo tem alcançado muitas pessoas através desse serviço de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E permanecemos assim. Agora, é importante que a gente tenha essa consciência. Quando a gente decide seguir e servir o Senhor Jesus, nós não podemos querer se desfazer da nossa cruz. Não, ela tem que ser carregada. Provavelmente a cruz vai ser desfeita com o andar com Jesus. Ele vai tomar essa cruz e vai carregá-la consigo. Então, amiga e amigo, saiba disso. Tenha essa consciência. Porque não é uma emoção, não pode ser um entusiasmo, uma emoção, porque muitos começam bem, mas começam com a fé emotiva, a fé que nada tem a ver com a palavra de Deus. A fé na palavra de Deus é uma fé inteligente que obriga você a pensar, raciocinar, pesar, ver, fazer as contas direitinho, porque você não pode começar uma coisa e não acabar aquilo. Você tem que terminar, no caso de seguir o Senhor Jesus. Então você tem que terminar a torre, tem que terminar a casa, tem que terminar o que estava fazendo para que
você possa chegar ao final da sua vida e dar graças a Deus por tudo que Ele fará ou vai fazer na sua vida, através da sua vida, em favor do reino dele. Então, Jesus nos mostra aí a razão do porquê que muitas pessoas também não mantêm-se na fé, porque se apegam a ser discípulos de Jesus, mas com más intenções, como foi o caso de Judas Iscariotes. Ele era um contador e ele foi colocado como responsável pelas ofertas. E mesmo assim, mesmo Jesus sendo amigo dele, ele o traiu. Por quê? Por causa de moedas, por causa de dinheiro, por causa de uma coisa que fica por aí. Tudo que ele roubou, tudo que ele fez fica por aí, acabou. E o pior é a alma dele que está no inferno neste momento. Então, amiga e amigo, quando nós decidimos seguir Jesus, querer ser discípulo dele, nós temos que passar por essa experiência, a experiência de sermos obrigados a aborrecer pai, mãe, marido, mulher, filho, etc., etc., inclusive a própria vida. E a estes que seguem até o final, que se mantêm firmes, esses que são vencedores. Vencedor não é aquele que conquista um prêmio. Vencedor é aquele que conquista a sua eternidade através do seu esforço, do seu sacrifício, da sua vida no altar de Deus. Deus abençoe a todos vocês e amanhã estaremos aqui para trazer mais uma palavra de fé e amor para você. Deus abençoe e até lá.